Porque são muitas informações, são muitos critérios, tá? E a gente acaba esquecendo mesmo. Então, a gente precisa repetir, até porque já tem bastante tempo que a gente foi para a Retirolândia, né, da última vez, que foi o nosso levantamento epidemiológico lá na cidade. Temos aí a proposta, talvez, acredito que do retorno de Retiro, de começar a Serrinha. Então, assim, estamos trazendo colegas novos, né, para a gente poder participar desse processo. Então, aos colegas que estão se agregando aí a essa atividade, sejam bem-vindos. E o objetivo hoje é a gente poder relembrar ou conhecer, você esteja no semestre, né, do curso, como é que se faz, né, o exame epidemiológico de saúde bucal da população dos municípios, tá? A gente segue como metodologia o levantamento, né, o manual que foi utilizado, né, os critérios, os indicadores foram utilizados no levantamento epidemiológico do Saúde Bucal Brasil de 2020, e efetivamente realizado em 2023, tá? Então, a gente vai conduzir o nosso levantamento epidemiológico, né, já estamos fazendo isso desde o ano passado, baseado nesse manual. Então, assim, eu vou compartilhar novamente com o Yuri o manual do SB de 2020, porque lá tem todos os indicadores, todos os critérios que a gente vai trabalhar aqui. Porque cabe sim leitura, cabe sim tirar dúvidas, se não hoje, no momento oportuno, tá? Por quê? Porque levantamento epidemiológico a gente aprende fazendo mesmo, né? Daí a necessidade da calibração e daí a necessidade do exercício prático que vai acontecer dia 23. O que é calibração? Só para a gente entender, né, para os colegas que estão chegando agora. A gente precisa que todos os examinadores concordem, né, acertem o olhar para a condição de saúde bucal do paciente que a gente está observando. Quer seja para a condição de cárie dentária, para exame periodontal, a condição periodontal, para a parte de oclusão, de traumatismo, ou as necessidades de prótese, que são os indicadores que a gente trabalha, né, a partir da metodologia do SB Brasil de 2020, tá? Então, a calibração é esse exercício onde todos os examinadores e anotadores, claro, que passam por esse processo, eles precisam ter uma concordância aceitável, tá? De acertos para esse exame epidemiológico. Para cárie dentária, eu preciso minimamente de 90% de concordância entre os examinadores. Para a parte periodontal e a parte de oclusão, minimamente 80% de concordância, tá? Para a parte de traumatismo e de necessidade de prótese, também os mesmos 90% de concordância. Por quê? Porque aí, enquanto pesquisadores, nós estaremos tranquilos, nós estaremos confiantes de que o exame vai ser conduzido da melhor forma. Porque são muitos olhares, tá? Muitas pessoas examinando. Não vai ter um professor do lado de vocês para dizer se está certo ou está errado, né? Corrija aqui, corrija ali. Então, vocês têm que ter autonomia e segurança na realização desse levantamento epidemiológico. Lembramos também, tá, que a gente, e aí sim não é estágio, que a gente examina todas as pessoas, aqui a gente seguindo a metodologia do SB Brasil 2020, a gente trabalha com essas idades de 5 anos e 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos, 65 a 74 anos, tá? Que vai falar para a gente da condição da dentição descida, que vai falar para a gente da condição da dentição permanente jovem, que é a criança de 12 anos. A gente vai falar da condição de saúde bucal do jovem, do adulto e do idoso, ok? Então, a gente precisa ser criterioso nessas idades e faixas etárias. Por quê, gente? Porque a gente não pode comparar uma criança de 11 com 12 anos. Não tem como comparar uma dentição de uma criança de 6, 7 anos com uma criança de 5 anos. A gente perde vamos dizer assim, a gente vai burlar a metodologia do levantamento. E a gente vai ficar, tá? Sem ter como a gente poder discutir os nossos dados, porque eu não vou conseguir fazer um comparativo, uma discussão, falar se está semelhante ou se está diferente, se estamos com mais cárie ou menos cárie, condição periodontal pior ou melhor, se a gente fugir
dessas idades e faixas etárias. Então, a gente precisa ser criterioso com esta organização do levantamento. Para 5 anos, eu vou observar cárie dentária, que vem acompanhado pelo PUFA, que é um indicador de gravidade de cárie e de necessidade de tratamento, além da avaliação de oclusão para 5 anos de idade. 12 anos, cárie, o PUFA, que é o indicador de gravidade de cárie, necessidade de tratamento, traumatismo dentário, avaliação de oclusão através do DAI, que é o índice de estética dental, a condição periodontal para sangramento e cálculo, tá? Só não fazemos para 12 anos a parte de edentulismo, mas todos os outros indicadores da ficha a gente vai realizar. De 15 a 19 anos, a gente vai trabalhar com cárie, PUFA, necessidade de tratamento, avaliação de oclusão, condição periodontal, tá? E edentulismo, com os necessidade de prótese. Tem uma correção aqui, que essa tabela eu retirei do manual, mas a gente não faz o PIP de 15 a 19 anos. O PIP só vai acontecer, que é a perda de inserção periodontal, a partir dos adultos e idosos, tá? E aí a gente não usa a avaliação de oclusão para adultos e para idosos. Então, a gente vê que cárie, ela se repete em todas as idades e faixas etárias, edentulismo, jovem, adulto e idoso, traumatismo somente aos 12 anos, avaliação de oclusão, 5, 12, 15 a 19 anos, e a parte periodontal, todas as idades, menos a de 5 anos, tá? Então, esse quadro ele é importante para a gente, para dizer o que é que a gente vai, né, ter que fazer enquanto indicador, observar esses indicadores para cada idade e faixa etária. E essa urgência aqui ajuda a gente nos encaminhamentos do serviço, que é para falar assim, a condição do paciente é uma condição urgente ou uma condição eletiva de tratamento. Então, se for possível encaminhamento, é claro que a gente vai fazer o encaminhamento das urgências, né, das necessidades mais urgentes. E esse indicador de urgência, ele facilita isso para a gente, tá? Mas a gente só vai utilizar o indicador de urgência se e quando, né, o município der o ok para a gente, para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários, que eu acho que isso é importante, né? Mas a gente precisa aí amarrar com o serviço, que eu vou encaminhar para onde? Não vai ser para o UFES, né? Vai ser para o próprio serviço de referência ali daquele município. Ou para as unidades de saúde, ou para o CEL, enfim. Mas provavelmente para as unidades de saúde, para as equipes de saúde bucal. Então, vamos seguir. Então, a gente começa com o nosso CPOD e COD, que são os indicadores que a gente usa para cárie dentária. CPOD para dentição permanente e COD para dentição decídua. O que significa CPOD? Quem é que me ajuda aqui para não falar sozinha a noite toda? Calma aí, meu povo do PET. O que significa CPOD? Cariados, perdidos e obturados. D de dentes, cariados, perdidos e obturados. E nesse perdido, a gente tanto pode observar a condição de perda que já aconteceu, que é extraído, quanto de perda que ainda vai acontecer com indicação de extração. E por que o CEOD, que é escrito todo em minúsculo, que é para dentição decídua, a gente substitui o P pelo E? Quem lembra? Valeu, meu Jesus. Eu vou catar o povo todo para o estágio. Olha o povo para o estágio. Por que é CPOD para dentição permanente e para dentição decídua é CEOD? Tem a ver com a troca de dentes, eu lembro, mas porque o nome eu não lembro, não. É porque esse Ezinho é cariado, com extração indicada, obturado, que é o restaurado, e dentes, né? Dentes. Por que não P? Porque justamente pela exfoliação, na grande maioria das vezes, principalmente pela questão da cronologia da erupção, eu não vou contabilizar aquele espaço vazio como dente extraído, porque aos 5 anos existem perdas que são naturais pela troca da dentição, tá? Então, a gente contabiliza, a gente vai fazer as anotações de dentes que precisam fazer extração dentária, e não de dentes que foram extraídos. Aquele espaço vazio da dentição decídua da criança de 5 anos, a gente tem que observar, porque se tiver
de acordo com a cronologia de erupção, eu não vou contabilizar, eu não vou colocar que o dente decíduo foi extraído, e sim que o dente permanente não foi erupcionado ainda, não está erupcionado ainda. Vamos destrinchar isso novamente. Então, vamos lá, meu povo. Já conhecemos, né, que os dentes têm numeração, de 1 a 8 para cada quadrante, quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4, isso não é novidade para ninguém. Do mesmo jeito que a gente faz essa numeração para dentição decídua. Lembrando que, para os colegas que estão chegando agora, que estão muito jovenzinhos no curso, a gente tem a dentição decídua sendo substituída, tá? A partir dos 6 anos de idade. Então, quando a gente coloca criança de 5 anos, a gente ainda, muito provavelmente, a gente vai ter toda a dentição decídua presente em boca. E algumas crianças ainda apresentam ali o primeiro molar permanente, que ele não tem antecessor decídua. Mas a sequência do exame é a sequência dos quadrantes, tá? Então, eu vou fazer quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4, do mesmo jeito para a dentição decídua, na mesma sequência do exame clínico. E essa é a nossa ficha do levantamento epidemiológico, e a gente vai se concentrar nessa parte do levantamento, que é a parte de cárie e necessidade de tratamento. O que é que modificou da ficha do SB de 2010? A ficha do SB de 2010, dá para perceber que cada quadradinho tem a numeração dos dentes na parte de cima e na parte de baixo aqui, tá? Os dentes que são decíduos, eles também têm numeração, então 55, 54, 53, é só observar. E a gente agregou nessa ficha do SB 2020 a linha do PUFA, que é essa linha daqui, tá? E todos esses quadradinhos dessa linha. Então, eu já tinha a observação da coroa para a cárie dentária, eu já tinha a observação da raiz para a cárie dentária, a necessidade de tratamento a depender da necessidade da coroa e da raiz, e para o de 2020 a gente agrega essa linha aqui, que é o do PUFA, que é o índice de gravidade de cárie. Por que ele foi colocado? Porque quando a gente coloca um dente cariado, ou B, dentição decídua cariada, a gente não tinha como dimensionar se essa cárie era uma cárie pequenininha, de esmalte, de dentina, ou se era uma cárie já que comprometia a polpa, ou que já tinha um abscesso. Então, o PUFA, ele vem para fazer esse indicativo de gravidade, para tentar somar mais informação ao CPOD, que sempre é criticado, tá? Ele é um indicador que tem muitas críticas, mas que é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, então a gente vai seguir pelo SB Brasil, que segue a indicação da Organização Mundial de Saúde, e é ele que a gente vai utilizar. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando eu for do quadrante 1 para o quadrante 2, para o 3, para o 4, eu já vou ter preenchido todos os quadradinhos. Ou seja, quando eu estiver examinando a unidade 18, eu vou falar para o meu anotador a condição da coroa, a condição do PUFA, a condição da raiz, a necessidade de tratamento, e só aí eu passo para a unidade 17, para os 4 quadradinhos, para o 16, para os 4 quadradinhos, e assim, quando eu finalizar, no 48, eu tenho todo o quadro preenchido. Todos os quadradinhos recebem ou letra ou número. Nenhum quadradinho fica em branco, nenhum quadradinho tem um xizinho, tem um tracinho, tá? Então, tem código para todas as condições observadas, e elas aqui vão fazer parte aqui do CPOD. Tudo bem até aí, meu povo? Pessoal que está chegando agora para participar, tudo em paz? Tudo certo, próprio aqui. Então, já falei isso, serão avaliados 3 aspectos? Não. É bom. Do dente, 3 aspectos, coroa, raiz, necessidade de tratamento, mas agora com o PUFA, tá? E após cada exame, o examinador vai ditar todos os códigos, tá? Para as idades de 5, 12, 15 e 19 anos, não será avaliada a condição da raiz. Portanto, o código é colocado 9. Vocês vão aprender ao longo desses 2 encontros noturnos que vamos ter, que o 9 é o nosso coringa. Então, quando a gente não examina, quando está sem informação, quando não é a faixa etária, é 9.
Então, eu só observo raiz a partir dos 35 anos de idade. Eu só observo condição de raiz para adultos e para idosos. Antes disso, eu não preciso nem falar, eu já sei que todas as casinhas de raiz recebem o número 9 de não ter informação, de dente excluído, de raiz que não está examinada. Ok? Então, de novo, 5 anos, 12 anos, 15 a 19, não se examina a raiz. Um dente é considerado presente na boca quando qualquer parte visível dessa coroa estiver na cavidade bucal erupcionada, eu puder tocar nessa parte de coroa erupcionada sem precisar deslocar a gengiva, que é o tecido mole, ok? Então, qualquer parte de dente, nem que seja uma pontinha da cúspide, está presente, posso tocar, eu vou considerar esse dente presente. Se não tiver nada aparente, ou se eu precisar ainda deslocar a gengiva para observar esse processo aí de erupção, aí vai ser considerado ausente, tá? Do mesmo jeito que numa criança de 12 anos, algumas ainda têm ali alguma troca, né, de dente vencido para permanente, as outras 5 anos não muito, a gente não percebe muito, de 15 a 19 isso não é um problema. Mas, se dente permanente e dente descido ocuparem o mesmo espaço, eu não vou considerar o dente descido, eu só vou considerar a condição do dente permanente, que é essa condição aqui, tá? Então, aqui eu tenho o resto radicular de incisivo e descido e a erupção do incisivo permanente. Eu vou considerar que o incisivo permanente está presente e está rígido. Eu não, para fins de anotação, eu não considero essa resto radicular do descido. Ok? E lá vamos nós para os nossos critérios. Gente, eu vou usar numeração para dentição permanente e vou usar letras para dentição descida para observar a coroa dentária, tá? Então, por que eu não vou usar letra para raiz, Cláudia? Porque eu não examino raiz na dentição decídua, tá? Então, eu não vou usar isso para raiz. Todas as anotações que eu fizer para raiz e para necessidade de tratamento, ela é numérica para todas as idades. Vai modificar somente o da coroa, por quê? Porque todas as vezes que eu estiver colocando uma anotação numérica, eu estou me referindo à dentição decídua. E todas as vezes que eu estiver fazendo uma anotação de letras, eu estou me referindo à coroa da dentição. Eita, acho que eu falei. É que você falou decida, mas permanente e isso. Mas vocês entenderam. 0, 1, 2, 3, para dentição permanente. E todas as letrinhas para dentição decídua. Ok? Vamos lá. Coroa rígida é coroa que não tem evidência de cárie dentária. Então, eu vou anotar 0 ou A. 0 para permanente, A para descido. Cláudia, o que é cavidade para mim? O que é cárie para mim? Cárie para mim é cavidade. Então, mancha branca, mancha rugosa, sulcos e fissuras que estão manchados, mas sem cavitação ou sem sinal visual de que você tem base amolecida de cárie, né? Áreas brilhantes, apesar de escuras, dentes que estão com fluorose, dentes que estão desgastados, né? Teve ali, a gente pega principalmente adulto, idoso, dentes que estão bem desgastados. Isso, para mim, é dentição rígida, tá? Coroa rígida. Cláudia, você está falando que mancha branca não é cárie? Não, eu não estou falando que mancha branca não é cárie. Eu estou falando que a gente vai fazer esse exame epidemiológico numa condição que não é uma condição que dê para a gente observar se é uma mancha branca ativa, se é uma mancha branca inativa, porque eu estou no meio da escola, eu estou na casa das pessoas, eu estou com o paciente sentado numa cadeira normal, numa cadeira de escola, onde tem saliva, onde, na grande maioria das vezes, a luz que eu tenho é a luz da sala, a luz da varanda, e eu não consigo fazer essa definição do que é mancha branca ativa, mancha branca inativa.
Então, por essa condição, eu vou considerar ígido. E, na dúvida, é sempre ígido. Eu sempre vou observar a melhor condição, né, da coroa. Ok. Essa mancha branca, que eu fiquei ali um tanto incomodada, mas sem saber direito se é mancha branca ativa de cárie, inativa de cárie, me impede de acalmar meu coração e colocar na necessidade de tratamento uma remineralização de mancha branca? Não. Mas, para fins de anotação do levantamento epidemiológico, ela vai ser 0 ou A, que é condição de coroa ígida. Tá? Então, aqui eu tenho toda a dentição ígida. Ah, mas eu estou vendo ali um pontinho escurecido. Para isso, eu tenho a sonda periodontal, que a gente vai usar muito no levantamento epidemiológico. Tem uma bolinha na ponta e protege contra o rompimento do esmalte, que a gente vai sondar. Na dúvida, vamos sondar para ver se tem ali uma cavitação. Não teve, é só um manchamento, é isso. 0 para a raiz rígida, tá? Quando eu precisar examinar a raiz, que é adultos e idosos, e quando eu conseguir visualizar a raiz, né, meu povo? Eu não vou colocar 0 raiz rígida se eu não conseguir ver a raiz. Então, se eu tiver que examinar a raiz e a raiz não estiver exposta, eu vou usar a codificação 8, de raiz não exposta. Se ela estiver visível, ou seja, se eu tiver uma retração gengival, eu conseguir ver a raiz, aí eu vou usar 0 quando ela estiver rígida, 1 quando ela estiver cariada, 2 restaurada cariada, do mesmo jeito para a coroa. Do mesmo jeito que eu faço da coroa, eu vou fazer para a raiz, ok? Mas não tem que examinar, não é faixa etária de exame, 9, raiz é 9. Precisei examinar, não consigo ver raiz, porque a raiz não está exposta, é 8, de raiz não exposta. Está exposta, agora eu vou dizer se ela é 0, se ela é 1, se ela é 2. Tudo bem, gente? Isso fica claro? Tá claro, Pro. Por que no decido tem um tracinho? Porque eu não examino raiz na dentição, decido. Acho que eu vou falar isso, o CPOD e o CAD todo. 1 e B é para a coroa cariada. O que é cariado para mim, Cláudia? É cavidade evidente. Quer seja na oclusal, na mesial, na distal, na vestibular, em qualquer face do dente. Mas também eu posso considerar a coroa cariada se eu conseguir observar visualmente superfície oclusal, vestibular, lingual, que tem uma manchinha, né, como se tivesse ali cárie por baixo, a gente percebe, visualmente a gente percebe, que a gente fala esmalte socavado, que aquele esmalte está praticamente para cair, porque você tem um halo escurecido, porque você visualiza que a coloração do esmalte está diferente, então eu posso considerar cariado? Posso. E restauração temporária, eu também posso considerar cariado, porque essa restauração ela vai ser substituída por uma restauração permanente. Mas eu não considero o número de vidro como restauração temporária, tá? E aí eu vou considerar que esse dente ele está restaurado, ele está rígido, enfim, restaurado sem cárie provavelmente, mas eu preciso ter uma cavitação ou sinais visuais evidentes que eu tenho de verdade uma descoloração daquele esmalte ou que eu tenho uma restauração temporária, ok? Então eu vou colocar... E qual seria a restauração temporária? Que a gente mais conhece é o CIV, né? Isso, mas também tem... É porque eu falo Pulposan e RM, mas é óxido de zinco e eugenol. Nem sei se vocês têm mais isso, né? Eu acho que não usa mais isso. A gente não, pelo menos. Mas tem um que é da Endel. Eu esqueci o nome agora. É o cimento obturador. Não, é o Cotosol, Claudinha. Cotosol. Acho que é Cotosol. Já vem prontinho, você coloca ali, é temporário. Lá por mim. Eu não lembro mais os nomes, não, mas é porque a gente usava óxido de eugenol, IRM, Pulposan, mas eu já acho que você não usa mais nada disso.
né? Mas o cotozol é uma restauração temporária. Vamos embora, meu povo. Então, aqui eu tenho dente cariado, tá? Coroa cariada. É para raiz cariada, tá? De novo, eu preciso examinar a raiz. É adulto e idoso. A raiz, ela está exposta para que eu possa ver a raiz. Então, se ela estiver cariada, eu vou colocar raiz cariada, tá? Mas, por critério, a raiz só é considerada cariada se há necessidade de tratamento radicular em separado, ou seja, às vezes você tem a coroa cariada e aí ela se estende um pouco para a raiz. Pelo manual, você vai considerar isso coroa cariada, tá? Mas se a raiz estiver cariada, com a necessidade de restauração da raiz, a raiz é cariada. Quando eu tenho somente um resto radicular, e aí tá a nota aqui, quando a coroa está completamente destruída pela cárie, ou seja, só resto radicular, deve-se registrar o código 1 dessa coroa, que eu estou considerando que ela foi destruída pela cárie, e colocar na raiz o código 9. Ou seja, eu estou considerando essa raiz, tá? Excluída. Dente excluído, raiz excluída, ok? E aí, eu vou normalmente fazer uma combinação de resto radicular para o CPOD, 1 na coroa, 9 na raiz, e na grande maioria das vezes, 6, que é a indicação de extração dentária. A gente vai ver isso quando chegar lá na necessidade de tratamento. Aqui é o exemplo, né? O exemplo da raiz cariada. 2 ou C, eu vou considerar a coroa cariada mais restaurada, mais cariada. Ou seja, eu tenho uma restauração, e essa restauração, ela está precisando trocar, ela já quebrou, já tem cárie ao redor, ou mesmo eu tenho uma restauração na oclusal, mas eu tenho uma cárie na vestibular. Então, considerar a coroa restaurada mais cariada não significa dizer que essa cárie tem que estar próximo ou conjugada à restauração. Eu posso ter uma restauração de uma face e cárie numa outra face, tá? E, do mesmo jeito, o código 2 eu vou usar para raiz restaurada mais cariada, tá? E aí, eu preciso colocar isso de novo, se eu conseguir visualizar a raiz. Se essa raiz ela foi restaurada de alguma forma e ela precisa trocar essa restauração, você observa que a restauração ela não está adaptada mais, então eu vou considerar a raiz restaurada mais cariada. Ao contrário do 3 e o D, para permanente descido, coroa restaurada sem cárie. Então, eu tenho uma coroa totalmente restaurada, restauração bem adaptada, não tem quebra dessa restauração, e nenhuma outra face do dente, ela está cariada. Então, há uma ou mais restaurações definitivas e ainda existe cárie primária ou recorrente, tá? Um dente com coroa colocada devido a cárie, inclui-se nessa categoria. Então, se você tem lá uma coroa nesse dente, eu vou colocar ela como coroa restaurada e sem cárie. Mas, se essa coroa é o suporte de uma prótese, aí eu já vou colocar como 7, que é o suporte da prótese, é a parte de prótese. Do mesmo jeito, raiz restaurada e sem cárie, tá? A gente vai utilizar ela para a coroa que está exposta, ela foi restaurada e a restauração, ela está ok. Então, vamos embora. O 4, gente, ou o é dente perdido devido à cárie. E como é que eu sei isso? Perguntando, né, meu povo? Eu vou perguntar para aquele indivíduo que eu estou examinando, quando eu perceber a ausência dos dentes. Esse dente aqui foi perdido, qual foi o motivo? E a pessoa sabe relatar. Ah, doeu demais. Ah, porque teve um abscesso e tirou. Ah, porque quebrou e eu tirei. Ela vai dizer para você o que aconteceu, tá? Cariou demais, doeu demais, enfim. Quando não é isso, ela vai dizer, ah, o dente amoleceu demais. Ah, eu fiz um tratamento ortodôntico, precisou tirar. Ah, eu tomei uma queda, o dente foi lá para o outro lado.
Isso é o próximo código, é o código 5, que é o dente perdido por outras razões, tá? Mas o código de dente perdido por conta da cárie, eu vou colocar 4 na coroa, ou na coroa, na verdade. Usa-se muito pouco só se de verdade eu tiver ali 5 anos de idade, essa condição de um molar descido. Porque se for os incisivos, ele perdeu naturalmente, e aí eu vou considerar que é o incisivo permanente que não era opcional ainda, tá? Mas também eu preciso pensar o que é que eu vou colocar nas outras caselas de raiz necessidade de tratamento. Então, todas as vezes que eu colocar 4 nessa... 9. Oi, amor. 9 em tudo. Exatamente. Toda vez que eu colocar 4 na coroa, pode fechar o olho e botar 9 até embaixo. Por quê? Porque o dente está perdido. A não ser que esse dente, ele teve ali um implante, ou enfim, mas tem uma prótese associada, muito provavelmente. De novo, eu tenho que conversar, né? Eu tenho que perguntar. E se, de novo, na dentição decídua, pela condição da perda natural de esfoliação, você tiver ali os incisivos, principalmente inferiores, né, centrais inferiores, ou mesmo superior, pode acontecer, ausente, eu não vou dizer que o dente foi extraído, eu vou dizer que o permanente ainda não foi erupcionado, e aí eu vou usar o código 8. Porque 8, ele é tanto usado para a raiz não exposta, como ele é usado para dente não erupcionado. Tá? Vamos embora. O 5 é para dente perdido por outras razões, né? E, de novo, pelas questões ortodônticas, periodontais, traumáticas. Não, esse dente nunca apareceu. Nunca tive esse dente aqui. E você vai conversar de novo com o paciente, e nesse caso, na raiz, do mesmo jeito. Se for 5, sem nenhum tipo de implante, sem nenhum tipo de restauração protética, eu vou colocar 9 até o final. Se eu tiver um implante, vai ser utilizado o 7. De novo, conversando com o paciente. O 6 é dente com selante. E o que é o selante? Eu prefiro falar olhando para aqui. O selante, nem sei mais se vocês usam selante, mas o CPO dele fala do selante, tá? Que é essa parte aqui, tá? Não é uma restauração, é uma proteção que você usa, uma resina que protege as fósforas e fissuras da superfície, principalmente dos molares, tá? Que ainda não estão em oclusão e a criança tem dificuldade de escovação. Então, você faz um ataque ácido, você vai colocar esse selante aqui para proteção desse espaço e fazer com que a superfície se torne uma superfície lisa e facilite a higienização. Se ele estiver presente, ele estiver bem adaptado, tudo mais, é um selante, dente com selante. Mas, se por acaso esse selante se perdeu, só tem uma parte, já cariou algo do gênero, eu vou considerar que o dente esquece a aquisição do selante, mas eu vou dizer que esse dente está cariado, ou 1 ou B, tá? Não se aplica a raiz, eu já mostrei o selante. E o 7, que eu falei tanto, ele é apoio G. Eu vi muito pouco criança, aliás, nunca vi criança com esse apoio de ponte ou coroa, mas possa ser que tenha. Ele é indicado para um dente que é parte de uma prótese fixa, tá? Eu tenho uma prótese fixa, eu tenho 2 dentes que podem ser os pilares dessa prótese, o suporte dessa prótese. Então, aos pilares dessa prótese, eu vou colocar 7 na coroa, tá? E para aquele espaço vazio que foi substituído pela prótese, né? Eu vou colocar para aquelas unidades que foram substituídas pela prótese, que não são os suportes, eu vou colocar como 4 ou 5, perdido por cárie ou perdido por outras razões. Pode não ser uma prótese, eu não vou anotar a prótese, não, minha gente, porque a ficha do levantamento epidemiológico, ela é complementar. E o uso necessidade de prótese é uma outra parte da ficha. Então, se tem uma prótese, eu vou dizer se é uma prótese unitária, se é uma prótese fixa, se é uma prótese removível. Aqui eu estou falando da cárie dentária. Então, nessa condição, os dentes que são o suporte da coroa, o suporte
da prótese, eu vou considerar 7. Suporte de prótese, coroa dentária. Mas, se não, né, aqueles que não estão nesse papel de suporte da fixa, vai receber 4 ou 5, que é perda dentária mesmo. Se tiver implante, 7 também eu vou colocar na raiz. O 8 é coroa não erupcionada. Quando o dente permanente ainda não for erupcionado, né, principalmente obedecendo ali a cronologia de erupção. Não inclui dentes perdidos por problema congênito, trauma, que é o 5, que é dente perdido por outras razões. Nesse caso, na presença de um espaço vazio, onde houve esfoliação natural do dente descido, eu não vou considerar a perda do descido, já falei, eu vou considerar que o dente permanente ele não está erupcionado. E quando a raiz ela não está exposta, na população que eu preciso examinar a raiz, eu vou colocar o 8 também de raiz não exposta. Se eu colocar o 8 na coroa, toda a codificação seguinte é 9. Se eu colocar 4 na coroa, toda a codificação seguinte daquela unidade é 9. 5 na coroa é 9 até embaixo. Tá? Claudinha Juarez levantou a mão. Diga, baby. Mesmo que num público que a gente não examina a raiz esteja cariada, a gente vai colocar 9, né? Não, a gente só vai examinar a raiz para 35 a 44 anos, 65 a 74 anos. Então a gente bota. Não é 9, não? Vamos lá. Se você não examina a raiz, é 9. Foi isso que você perguntou? Isso. Pronto, é 9. Não examina a raiz, é 9. Tá? Mesmo cariada, que tristeza. Da agonia. Na verdade, você não vai ver essa raiz tão exposta, não, Juarez. Criança É não tem por essa raiz idade. exposta. Não tem. Não Vai ver. Você vê basicamente é idoso, porque você tem de verdade muita retração gengival. Entendeu? Até pelo próprio trauma, pela mastigação, enfim. Mas você não vê isso em criança, em adolescente, você não vê muita raiz exposta. Na verdade, você não vê, não vou dizer 100% não vê, mas assim, é muito difícil você ver uma raiz exposta nessa população. Então, ela não é examinada mesmo, pode botar 9 em tudo. Só vou colocar raiz se ela estiver exposta, eu conseguir observar, e se ela não estiver exposta, eu precisar observar, é 8, tá? E 9 é dente excluído, é condição de exclusão, é dente não examinado, tudo é o 9. Mas principalmente também, quando eu tenho, por exemplo, bandas ortodônticas, ou hipoplasia muito severa, eu não consigo fazer exame de alguma forma, eu vou colocar 9 na coroa, tá? Mas uma pessoa de aparelho que tenha muitas bandas ortodônticas, eu vou excluir a pessoa, não somente o dente. Fica difícil a gente examinar desse jeito. Não é o bracket. O bracket diz que a gente pode examinar e tal, né? Não impede o exame, mas às vezes ele vem seguido de muitas bandas nos molares para ancorar aquele aparelho. Então, 5 ou mais bandas ortodônticas, a gente exclui a pessoa do nosso exame, tá? Não é somente o dente, a pessoa ela não vai ser examinada. Obrigado, Pro. Oi, amor. Não, obrigado. E no caso da raiz, esse código também é usado quando você tem 4 ou 5, ou quando é o resto radicular. Lembra? Resto radicular, 1 na coroa, de coroa totalmente perdida pela cárie, 9 na raiz, de dente excluído mesmo, e provavelmente 6 na parte de extração. Eu digo provavelmente, que você pode pensar aí num tratamento endodôntico, com uma coroa, talvez, não sei, vai depender mesmo da visualização do que você observa no paciente, né, no indivíduo que está sendo examinado. Tudo bem até aí, meu povo? Quando a gente fala assim, entendi tudo, aí chega na boca, aí bagunça tudo, bagunça os números tudo. Por isso é que a gente precisa ter do nosso lado aquela velha pesquinha, o que é que o código, o que é o critério, porque isso ajuda ao anotador, tá? E a gente também que está examinando. Então, quando a gente fizer as nossas duplas da calibração, eu posso e devo ter a pesquinha do lado. O que eu não devo ter é o manual na mão. Porque não é naquela hora que eu vou ler qual é o critério de cada código, por favor, tá, gente?
Então, é ler com calma antes, tentar tirar todas as dúvidas e, na hora, ter lá o quadro resumo desses códigos, né, e critérios. Para necessidade de tratamento, lembra, toda codificação ela é numérica, tanto faz descida quanto permanente. É aquela última linhazinha que tem ali. Então, 0. Eu não tenho tratamento. O dente está lá presente e não tem nada que fazer com ele, tá? Não precisa ser extraído, não precisa de restauração, mas ele está presente. Que eu já vi gente colocar 4 de dente extraído por cárie, 5 extraído por outras razões, ou 8 de dente não opcionado, e tratamento 0. Mas como é que você vai colocar um tratamento para um dente que não está ali? Para uma unidade dentária que não existe? Então, eu só vou usar o código 0 se o dente estiver presente, se eu examinar o dente e estiver rígido, você estiver restaurado sem cárie, ele não precisar de nenhum tratamento. Se eu colocar 1 ou A, se eu colocar 1, 2, 3, né, que é restaurado sem cárie, aí eu posso colocar 0. Mas o dente não está presente, o dente é 4, o dente é 5, o dente é 8, eu não tenho que colocar 0 na necessidade de tratamento. Então, eu estou dizendo isso porque eu já vi o pessoal colocar. Ah, não tem tratamento. O dente não está aí, não tem tratamento. Opa, é 9. O dente não está aí, lembra? 9 em todos os restantes das casinhas. 1 é quando eu tenho restauração de uma superfície dentária, independente se é oclusal, se é mesial, se é distal, se está junto da restauração, se está longe da restauração que está no dente, não importa. É restauração de uma superfície dentária. 2 é indicação de restauração de 2 ou mais superfícies dentárias, do mesmo jeito. E pode estar junto ou distante da restauração, se tiver uma restauração, pode ser oclusal e mesial e distal, oclusal e vestibular, não importa a face. 2 ou mais faces, tratamento 2. 3 é quando eu sugiro, né, a cobertura de uma coroa, tá? Através do dente, né, da unidade dentária, enfim, com uma coroa protética. 4 para faceta estética, quando a superfície dentária está destruída ou com comprometimento estético que exija um tratamento com facetas laminadas. 5, tratamento pulpar e restauração. Então, eu tenho um comprometimento de cárie grande, e aí eu preciso fazer o tratamento endodôntico e a restauração. Não digo aqui se é uma restauração protética ou não, estou falando que precisa de uma restauração. 6 é quando eu indico uma extração dentária. E eu indico a extração quando? Quando a cárie destruiu o dente, que não é possível recuperá-lo. A doença periodontal progrediu tanto, tem uma mobilidade tão grande, e eu vou indicar a extração. O dente precisa ser extraído por uma prótese e por razões ortodônticas. Muito dificilmente eu vou indicar, porque ali eu não vou avaliar a condição de oclusão, que vai colocar a parte ortodôntica ou não, tá? Então, normalmente eu vou colocar o 6 pelo dente que foi destruído, a coroa que foi destruída pela cárie, ou porque eu tenho uma doença periodontal imensamente grande, o dente está com muita mobilidade e eu estou indicando a extração, porque não tem mais como recuperar. 7 é o nosso coração aquecido, para aquela mancha branca que eu não considerei cárie, mas que eu posso remineralizar. 8 é indicativo de selante, mas com todos os critérios, tá? Eu só vou indicar selante para dente presente na cavidade bucal há menos de 2 anos, dente homólogo, tá do lado, no outro lado, que tem cárie, tá? Então, eu vou sugerir, ou existe uma presença de placa clínica detectável, seja uma higiene bucal precária. Gente, isso é muito sério, porque eu já peguei muita ficha do PET com indicação de selante para idoso. O selante, ele é só indicado para dente presente na cavidade há menos de 2 anos, ou seja, ele não chegou na linha de oclusão direito. Então, o idoso não tem indicativo de selante. Você indica selante
para um molar permanente na criança de 5 anos, quando está erupcionando ainda no molar permanente. Então, não posso ter selante para idoso. Mas o que mais eu vi no PET, muitas fichas do PET, dos levantamentos, é 8, selante para idoso. Então, cuidado com as indicações, tá? E 9 é o meu sem informação. Não tem dente é o 4, não tem dente é o 5, não tem dente é o 8, 9 até o final. Ou se a coroa não puder ser examinada por algum motivo, 9 também na coroa, quando eu vou colocar 9 também, né? Porque essa coroa ela não pode ser examinada, ela foi considerada como excluída. Então, minha necessidade de tratamento também é 9, tá? Mas normalmente a combinação que eu faço é 4, perdido por cárie, então 9 até o final. 5, perdido por outras razões, todas as outras caselas, 9 e 8, no erupcionado, todas as outras caselas, 9 também. E é isso. Perguntas, meu povo? Nessa hora ninguém pergunta nada. Tô adorando. E para concluir, né, essa parte de cárie, vem o indicador da consequência clínica da cárie, da gravidade da cárie, que foi uma novidade do SB de 2020. E até 2010 eu fazia coroa, raiz e tratamento. Agora eu acrescentei o índice do PUFA. Então, ele permite estimar a gravidade da cárie não tratada na coroa ou na raiz e as patologias associadas, tá? Vamos deixar bem claro. PUFA são as iniciais para comprometimento pulpar, ulceração, presença de fístula e presença de abscesso. É por isso que é o PUFA. São essas condições que a gente observa. E maiúsculo para dentição permanente, minúsculo para acompanhar ali a dentição descida. Mas eu só codifico o PUFA com 0, não tem gravidade, é uma cárie de esmalte dentina. P, comprometimento pulpar. U, ulceração. F, fístula. A, abscesso. Se a coroa receber os códigos B ou C na dentição descida, 1 ou 2 na dentição permanente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi um barulhinho. Douglas, Pro, quando, Aqui não. quando não coloca nenhum desses, quando a gente não avalia o PUFA, a gente coloca no quadradinho lá do PUFA um 9 também, é? Isso. Vamos chegar lá, mas é isso, tá? Então, assim, eu coloquei 0, coroa ígida, PUFA é 9. Eu coloquei 3, restaurado, sem cárie, o PUFA é 9. Eu não codifico o PUFA, por quê? Porque eu só vou utilizar 0, cárie de dentina e esmalte. P, cárie que tem comprometimento pulpar. U, cárie que está associada à ulceração da mucosa. F, teve uma fístula em função da cárie, principalmente. A, abscesso, que é ainda o edema junto. Se eu tiver B ou C, 1 ou 2. Ou seja, se eu considerar a coroa cariada, tá? E a raiz cariada também, o PUFA, para a dentição permanente também observa a raiz, tá? Ou 2, que é restaurado com cárie. Mesma coisa, B e C, que é para coroa cariada ou restaurada com cárie na dentição descida. Todos os outros códigos não são utilizados o PUFA, não tem associação. Você não vai ter que fazer uma anotação de PUFA, a não ser o 9. Então, vamos lá. No registro de outros códigos, o espaço do indicador PUFA será preenchido com o código 9. Então, 0 para dentição descida e permanente. Nenhuma consequência clínica pulpar da cárie não tratada. Ausência de envolvimento pulpar, ausência de ulceração, ausência de fístula, ausência de abscesso, ou seja, ele está muito associado ao esmalte e à dentina. Ainda não teve nenhum comprometimento pulpar, tá? E, por consequência, não tem
muito provavelmente não tem fístula, não tem abscesso nem nada. O P é quando eu tenho envolvimento pulpar. Eu vejo, tá? Lembrem-se, tudo isso é visual. No máximo, eu vou estar com a sonda da OMS, que tem a bolinha na ponta, e que eu vou sondar. Mas deixa eu ver se aqui tem comprometimento pulpar, e você faz o comprometimento pulpar. Então, tome cuidado com essa sonda. Tá? Então, é registrado. Quando a abertura da câmara pulpar é visível, é visual, tá? Então, eu vou usar o P do PUFA, que vai falar desse envolvimento pulpar. U é para ulceração. Úlceras traumáticas nos tecidos moles circundantes aos elementos dentários devido ao trauma causado por bordas cortantes de dentes com envolvimento pulpar ou resto radicular. Ou seja, ao redor daquele dente que está todo destruído, tem bordas da coroa que faz com que a gengiva ao redor, tá? Ele esteja traumatizado. Então, tem úlceras. A gente está mastigando e está machucando. F, que é a fístula, é essa bolinha que a gente vê aqui, ó, que a setinha está mostrando. Observa a presença de coleção purulenta liberada pelo trato sinusal, originada de um abscesso dentário. Ou seja, teve comprometimento pulpar? Tem. Por quê? Porque normalmente eu vou ver a coloração do dente escurecida, até por um trauma mesmo, pode acontecer isso, né? De você ter uma necrose pulpar, e você vê aquela fístula, que é aquela bolinha que pode ter secreção purulenta, né? Então, tá ali drenando aquela secreção que é devido ao envolvimento pulpar ou resto radicular. E abscesso, gente, é o edema, tá? Então, você já tem aí coleção purulenta, você tem o abscesso dentário, mas você também tem a presença do edema, ou seja, do inchaço, tá? Pelo dente que teve comprometimento pulpar ou porque está ali com o resto radicular. E 9, que é o excluído, quando não é possível realizar avaliação da presença de cárie, ou também porque tem muito cálculo, enfim, não deu para fazer muita coisa nessa observação. Mas 9 eu vou usar para codificação que não seja 1 e 2, B ou C, tá? Pode colocar 9 sem problema. E aí, de novo, para a gente finalizar essa parte de cada necessidade de tratamento, a minha ficha. Então, eu anoto a coroa, eu anoto o PUFA, eu anoto a raiz e a necessidade de tratamento, com tudo isso que a gente acabou de falar, de acordo com a condição que a gente observou de cada unidade. 18, anotei as 4 condições. 17, as 4 condições. 16, as 4 condições. E aí, gente, não adianta começar pela 11, pular para 21, ir para 14, depois ir para 26, porque você vai se perder. O paciente está sentado numa cadeira, às vezes encostado na parede, eu tenho que ser rápido nessa observação. Não é rápido a ponto de anotar qualquer coisa, mas é rápido a ponto de facilitar a vida do meu anotador e dizer tudo que eu estou observando, mas nessa sequência. Coroa, PUFA, raiz, necessidade de tratamento para cada unidade dentária. Da 18 para 11, da 21 para 28, 38 para 31, 41 para 48. Tá? 55 a 51, 61 a 65, 75 a 71, 81 a 85. Então, eu vou ter que fazer essa sequência, porque é lógico. E o meu anotador vai junto comigo. Tá? Quanto mais vocês fizerem o levantamento, mais a gente aprende os códigos, que não precisa decorar, e mais o meu anotador ele vai ser ágil nessa anotação. Perguntas, meu povo? Eu sei que tudo que eu falei aqui, um montão de gente já ouviu trilhões de vezes eu falando, mas vamos de novo. Que ainda assim a gente esquece, precisa relembrar. Eu acho que a dúvida surge mais na hora que estiver na prática, Pro. Que é por isso que a gente precisa fazer a calibração, né? Para as dúvidas surgirem na hora da anotação, que aqui a gente está sabendo. Mas eu preciso observar e ver como é que eu preencho isso daqui. Então, a prática, a calibração, ela demanda a parte teórica e a parte prática para facilitar esse exercício, tá? E detalhe, tá, meu povo?
A nossa próxima data de levantamento é quanto, Ana? 14 de Ficou julho? Acho marcado que é julho, Pro. 17 de julho. Julho? Dia Pronto. 17. Assim, está marcado lá em Retilolândia, né? Vamos ver. É, Vamos ver. Serrinha tem que ver. E assim, Você aproveita que vai para lá quarta-feira da semana que vem e vamos já tentar articular. E assim, faça a teoria agora, faça a prática. Vou fazer o resumo da concordância. Não deu certo, a gente vai voltar para fazer de novo. E eu quero ver se dessa vez ele desencanta essa oclusão, viu, minha gente? A gente nunca consegue concordância para oclusão. Então vamos desencantar essa oclusão aí. Mesmo com 80%, ainda assim não desencanta. Posso ir para a condição periodontal? Ainda temos fôlego? Vamos embora? Aqui tá Vamos. tranquilo. Então, vamos embora. Apareceu a marca. A condição periodontal, gente, tem 2 indicadores. O CPI, que é o índice comunitário. Cláudia, é índice comunitário. Por que não é IPC? Porque o pessoal acha que foneticamente CPI, que é a sigla em inglês, se aproxima do CPOD, então foneticamente fica mais interessante. Enfim, é o IPC, índice periodontal comunitário, e o PIP, que é a perda de seção periodontal. É a mesma ficha, só que agora eu saio com essa partezinha que está aqui, ó, destacada, tá? A gente fez essa parte grandona aqui no meio, agora a gente vai preencher essa partezinha que está aqui. E essa partezinha no destaque me diz justamente isso. O CPI, ou Índice Periodontal Comunitário, ele observa sangramento, ele observa a presença de cálculo, a presença de bolsa periodontal e a perda de seção periodontal. Quem consegue ler para mim aqui, CPI, essa idade e faixas etárias, quais são? Está bem aqui na ficha. 12, 15, 19, 15 a 19. 35 a 44, 65 a 74 anos. Ou seja, a condição periodontal eu não faço para criança de 5 anos. E aos 12 anos eu só faço sangramento e cálculo. Bolsa, sangramento, cálculo e bolsa eu faço para jovens, adultos e idosos. Ok? E o PIP, quem é que lê para mim aqui? Quais as faixas etárias? 35 a 44, 65 a 74 anos. Olhem para a ficha que ela dá pista para vocês. Isso aqui é a ficha. Tá bem essa condição aqui em cima que eu destaquei aqui. Gente, vamos pensar junto comigo. Eu examino raiz da condição de cárie dentária a partir de que idade? 35 anos. Eu vou examinar a raiz se houver o quê? Uma retração da gengiva para eu poder ver a raiz, não é isso? Se não, eu preciso examinar, mas ela não está exposta, eu vou dizer 8, raiz não exposta. O PIP, ele só vai ser realizado se eu conseguir visualizar essa raiz. Senão, ele é 0. Para adultos e para idosos, tá? Spoiler. Daqui a pouquinho a gente chega nele. Então, o periodontal comunitário, tá? Ele permite a observação da rigidez, da condição periodontal, do sangramento, da presença de cálculo ou de bolsa periodontal. Ele vai derivar de um indicador que é o ICNTP, que é o Índice Comunitário de Necessidade de Tratamento Periodontal. Então, ele foi revisto, ele passou a ser o Índice Periodontal Comunitário, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente usa a sonda da OMS, a sonda periodontal da OMS, que ela é muito importante para a gente por conta dessa marquinha colorida que tem aqui na sonda, tá? E ela tem várias marcações e a gente precisa lembrar também que essa bolinha na ponta, ela mede 0,5 milímetro. Da bolinha até o início da marca colorida, ela mede 3 milímetros. A marquinha colorida mede 2.
Do final da marquinha colorida até a próxima marcação, ela mede 3 e depois mais 3. Juntando tudo, eu tenho 3,5 milímetros da ponta da bolinha até o início da marca colorida. Eu tenho 5,5 milímetros da bolinha até o final da marca colorida. 8, estou somando, tá? 8,5 milímetros na marcação acima da marquinha colorida e 11,5 milímetros, tá? Então, essa é a minha marcação da sonda. Por que que isso é importante? Porque esses milímetros ajudam a gente a falar bolsa rasa, bolsa funda, como é que está o PIP, qual é a codificação de PIP, a depender dessa milimetragem que a gente observar na sonda. Então, a sonda ela é muito utilizada, tá, no levantamento, para cárie dentária, para sondagem, perceber se tem cavitação. Para a parte periodontal, para a gente medir, tá? Bolsa, para a gente medir o PIP, para a gente perceber se tem sangramento e tudo mais. Ao contrário do CPOD e COD para cárie dentária, eu não vou examinar todos os dentes para a condição periodontal. Eu vou examinar dentes índices. Então, primeiro, eu separo... Deixa eu voltar lá para aquela parte inicial. Eu separo os meus arcos, tá? Minha cavidade bucal em sextantes. Por que sextantes, Cláudia? Porque eu coloco aqui pré-molar a molar, ou seja, do 15 ao 18. Eu pego a parte anterior, de 13 a 23, de canino a canino, e aí eu vou dividir uma outra parte do meu arco superior de 24 a 28. Do mesmo jeito, eu vou fazer essa três sextantes no arco inferior. Então, são 6 sextantes. E em cada sextante, eu examino dentes índices, que é o 16 e o 17, o 11, o 26 e o 27, 36 e 37, 31, 46 e 47. Se a pessoa tiver mais de 20 anos de idade. Se for até 19 anos de idade, ou seja, 12 anos, 15 a 19, eu só examino os primeiros molares, que é o 16, o 26, o 36 e 46, o 11 e o 31, ou seja, um dente em cada sextante. Então, ao contrário do CPOD, que anota todos os dentes, aqui na condição periodontal, eu só vou observar os dentes índices. Não teve dente índice, eu vou para o dente vizinho, eu vou para os dentes do arco. Não teve dente nenhum no arco, eu não vou examinar, né, meu povo? Do sextante eu não vou examinar. Porque não vai ter dente para examinar, óbvio, né? A condição periodontal. Então, eu divido a boca em sextantes, do 18 ao 14, 13 a 23, 24 a 28, 38 a 34, 33 a 43, 44 a 48. Para não esquecer, premolares e molares de canino a canino, tá? A presença de 2 ou mais dentes sem indicação de exodontia é pré-requisito ao exame do sextante. Sem isso, o sextante é cancelado. Ou seja, quando não há, por exemplo, um único dente presente, ou se há, por exemplo, apenas um dente presente, eu não vou considerar o sextante presente, né? Possível, passível de exame. E na faixa etária de 15 a 19 anos, eu não considero o terceiro molar, mesmo que ele esteja presente. Então, se eu pego um jovem de 15 a 19 anos, ele não tem os dentes índices, ele teve extrações múltiplas, mas ele teve o 14 e o 18, o sextante está excluído. Por quê? Porque eu não considero o 18 e eu vou entrar nessa regra. Quando há um único dente presente, o sextante ele é cancelado. Então, eu preciso, para examinar o sextante, que ele tenha pelo menos 2 ou mais dentes, sem indicação de exodontia, sem mobilidade, tá? Sem ter ali uma retração gengival muito grande, para que mostre ali o comprometimento de furca e tudo mais. Então, caso se detecte a presença de um dente e o terceiro molar nessa faixa de idade, 15 a 19, o sextante será excluído, como eu acabei de falar. Dentes índices, já falei também. Até 19 anos, os primeiros molares
16, 26, 36, 46, o 11 e o 31. E de 20 anos ou mais, o primeiro e o segundo molar, que é o 17 e o 16, o 26 e o 27, 36 e 37, 46 e 47, e mais o 11 e mais o 31. Tá? Não teve o 11, examina o 12. Não teve 11, nem o 12, eu vou examinar o 13, o 13 e o 23. Aí, se tiver menos dentes, aí eu excluo o sextante. Aí tem menos dente. Não tem como. Então, aqui, só para a gente enfatizar quais são os dentes índice e como é que os sextantes são divididos, tá? E cada dente índice examina-se 3 regiões na superfície vestibular e 3 na lingual. O que é isso, Cláudia? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Tem. Ou seja, eu vou colocar a sonda nesta posição que a foto está, tá? E eu vou introduzir essa sonda na margem gengival. Com delicadeza, sem força. E o pessoal diz que é com uma força inferior a 20 gramas. Como é que eu sei isso? Eu vou pegar o bocal da caneta, para quem nunca fez, vou colocar sob a minha unha e vou apertar um pouquinho até essa parte da unha ficar esquemiada, ficar branquinha. Que é bem rápido. Ou fazer esse movimento para perceber até a unha ficar branquinha. Ok. É o peso que eu vou dar nessa sonda, é a força, porque se eu fizer assim, deixa eu ver se vai sangrar, e enfiar a sonda de vez, vai sangrar. É tanto que, na calibração, a concordância para a condição periodontal, ela cai para 80%. Porque imagine, 5, 6 pessoas examinando no mesmo indivíduo, em algum momento vai ter sangramento, porque machuca, tá? Então, a gente pode aceitar uma concordância de até 80% por isso. Mas não é para ficar fazendo força, né, nem colocando a sonda muito forte, porque a gente pode provocar um sangramento falso, né, e dizer que está tendo sangramento e que foi provocado, e não porque, de verdade, a unidade teve um sangramento, né, está com sangramento, o sextante tem sangramento. Então, eu vou fazer isso em 3 pontos na vestibular e 3 pontos na lingual. Então, eu vou fazer na mésio vestibular, na médio vestibular e na disto vestibular. Mas coloca a sonda e retira. Coloca a sonda e retira nesses 3 pontos na vestibular, do mesmo jeito na lingual. Na mesiolingual, no meio da lingual, médio lingual e disto lingual, sem muita força. Por quê? Porque se eu fizer a sonda e correr por toda a gengiva, vai ter sangramento, que eu estou fazendo, estou machucando, né, a gengiva do indivíduo. Então, você coloca a sonda nesta posição que a foto apresenta, tá? E a gente vai fazer a sondagem suavemente. Eu fiz a sondagem nos 3 pontos da vestibular e nos 3 pontos da lingual. Um ponto teve sangramento, eu considero sangramento presente, porque ao contrário da parte de cárie, aqui eu considero a pior condição. Ah, mas 5 pontos não sangrou, um sangrou, sangramento presente, ok? A parte de cálculo é visual, tá? Então, vou ver se tem cálculo, né? Se tem cálculo presente, visível ou não. Então, e a bolsa periodontal a gente fala daqui a pouquinho. Em crianças com menos de 15 anos, ou seja, aos 12 anos, não são feitos registros de bolsa, uma vez que as alterações de tecido mole podem estar associadas à erupção e não à presença de alteração periodontal. Então, possa ser que ainda essa criança tenha alguma erupção acontecendo, então ela tem ali um edema, pode ter um edema na gengiva. Então, para evitar também falsos positivos, a gente só faz sangramento e cálculo para 12 anos. E, a partir dos 15, sangramento, cálculo e bolsa, tá?
Quando não há o sextante, pelo menos 2 dentes remanescentes e não indicados para extração, cancelar o sextante. Então, vamos lá. Eu fiz a sondagem, não teve sangramento, não teve presença de bolsa, não teve a presença de cálculo, sextante rígido, ok? Se teve sangramento, ou melhor, para sangramento, 0, não teve sangramento, 1, teve sangramento, 9, sextante excluído, tá? Para cálculo, 0, ausência de cálculo, 2, presença de cálculo, 9, sextante excluído. Bolsa, aí eu preciso usar a sonda periodontal com mais cuidado de observação. Por quê? Porque o que indica a presença da bolsa periodontal é a marquinha colorida. Se eu colocar, deixa eu voltar aqui. Se eu colocar a sonda periodontal e a marquinha colorida ela estiver totalmente visível, 0, ausência de bolsa periodontal, tá? Se eu fizer a sondagem e a marquinha da sonda ela estiver na margem da gengiva, ou seja, ela desce um pouquinho na gengiva, mas eu consigo visualizar, eu tenho presença de bolsa rasa. E se eu fizer a sondagem e essa marquinha colorida ela desaparecer na gengiva, eu tenho presença de bolsa profunda. E aí as explicações. A marca colorida da sonda fica parcialmente coberta pela margem gengival, como a marca inferior da área colorida corresponde a 3,5 e a superior a 5,5, a bolsa ela é rasa, porque ela vai medir em torno de 4 a 5 milímetros. Como é que é isso, Cláudia? Porque ela está entre 3,5 e 5,5. Ou seja, ela está acima de 3,5, mas abaixo de 5,5, que é o limite da minha marquinha colorida da sonda. Então, ela deve estar entre 4 e 5. E aí eu considero bolsa rasa. E bolsa profunda, ela está acima de 5,5 milímetros, porque ela já ultrapassou a marquinha colorida. Então, ela vai estar pelo menos a 6 milímetros ou mais. Então, eu vou considerar a bolsa profunda e a codificação é 4. Sextante excluído é 9, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem um eu vou corrigir, o sextante excluído não é X. Sextante excluído é 9, tá, gente? Porque essa modificação foi no SB de 2020. Sextante excluído, 9. Tá bom? Então, 1, presença de sangramento. 2, presença de cálculo. 3, presença de bolsa rasa. 4, presença de bolsa profunda. E cada um tem o seu quadradinho. Sangramento tem os seus quadradinhos. Cálculo tem os seus quadradinhos. E bolsa tem os seus quadradinhos. Tudo bem até aí, meu povo? Tudo certo, Bruno. Tudo certo, Pro. O PIP, que é a perda de inserção periodontal, ele é um complementar do índice periodontal comunitário, tá? A pior condição do índice periodontal comunitário necessariamente não é a pior condição de PIP, porque o PIP fala do quanto que você tem essa raiz exposta, tá? Do quanto existe essa perda de inserção mesmo. Então, ele só é feito para adultos e idosos, ou seja, eu vou observar o PIP de 35 a 44, 65 a 74 anos. E eu preciso visualizar a junção semente-esmalte, ou seja, o final da coroa e o início da raiz. Então, eu só posso fazer o PIP, eu só posso medir o PIP se eu visualizar a raiz, final da coroa para início da raiz, porque eu tenho uma retração de gengiva, meu povo. Se eu não tiver uma retração, o meu PIP é 0, tá? Porque eu não consegui visualizar para pessoas adultas e pessoas idosas, naquela idade dos indicadores. Ok? E aí, nessa condição, mesmo que não tenha bolsa periodontal ou uma bolsa periodontal rasa, a sonda está posicionada
tá? Para poder fazer a observação da junção semente-esmalte. Mas eu não consegui ver essa junção semente-esmalte, porque não existe uma retração de gengiva. Então, para mim, a perda de inserção é código zero, que vai estar entre 0 e 3 milímetros. Por quê? Porque a pontinha é meio, depois eu tenho 3 milímetros, 5 milímetros, lá vou eu, né? Mas eu preciso visualizar. Então, aí, eu não vendo a junção semente-esmalte, eu vou considerar essa perda de inserção zero, código zero. A partir daqui, quando eu vejo a junção semente-esmalte, que é essa partezinha aqui, ó, essa cinturinha aqui, que é final da coroa, início da raiz, eu posiciono minha sonda desta forma. E a junção semente-esmalte, ela está na altura da marquinha colorida. Eu vou dizer que a minha perda de inserção periodontal é código 1 e que ela está entre 4 e 5 milímetros. Por quê? Porque eu sei que aqui é 3,5 milímetros e aqui é 5,5. Então, ela deve estar entre 4 e 5, porque ela está no meio da marquinha colorida. Se ela estiver acima da marquinha colorida, né? Ou seja, se a junção semente-esmalte ela estiver sendo visualizada acima da marquinha colorida, eu vou dizer que o meu código é 2 e que essa junção semente-esmalte, tá? E que essa perda de inserção, desculpe, ela está entre 6 a 8 milímetros. Por quê? Porque eu sei que aqui é 5,5 e aqui é 8,5. Então, ela deve estar entre 6, porque é acima de 5,5, e 8, porque é abaixo de 8,5. Então, o meu código é 2. A junção semente-esmalte, ela está posicionada na sonda, sendo observada, acima de 8,5 milímetros. Então, o meu código de perda de inserção periodontal é 3. Ela está entre 9 e 11 milímetros. Por quê? Porque eu sei que aqui eu tenho 8,5 e aqui tem 11,5. Então, ela está entre 9, acima de 8,5, mais abaixo de 11,5. Então, é 11, tá? E, por último, a minha perda de inserção periodontal é 4. Se a minha junção semente-esmalte, ela se posicionar na marquinha, na sonda, acima da última marcação, que é 11,5 milímetros. Então, eu tenho uma perda de inserção de 12 milímetros ou mais. Esse dente, inclusive, tem uma mobilidade incrível, tá? Ele vai estar com muita mobilidade. Por quê? Porque eu vi que a junção semente-esmalte está além da marquinha de 11,5 milímetros. 9, sextante excluído, menos de 2 dentes presentes, então eu não vou conseguir examinar. Tá? Então, de novo, é observar. Primeiro, se tem uma retração da gengiva. Primeiro, se é a faixa etária que eu preciso examinar o PIP, que é de 35 a 44 anos, 65 a 74 anos. Depois, posicionar a sonda apoiada na gengiva. Se eu não visualizar o suco gengival, se eu não visualizar a junção semente-esmalte, 0. Se a junção semente-esmalte está na marquinha colorida 1, acima da marquinha colorida 2, e a cada observação da sonda, né, a cada marcação da sonda, eu vou dando, vou estabelecendo os critérios dessa perda de inserção periodontal, porque eu vou pela milimetragem da sonda. Então, a sonda é indispensável para a gente fazer isso aqui. Ah, por que eu sei que é acima de 11,5? Porque ela está numa posição acima da última marcação da sonda. Não porque eu estou contando os milímetros, tá, meu povo? Isso é extremamente importante. Então, de novo, só para a gente fechar e visualizar, sangramento, eu tenho que fazer, né, a divisão em sextantes, observar a idade, se só são os molares, os primeiros e os incisivos centrais, ou se são os 2 molares, primeiro e segundo de cada sextante e os incisivos centrais, e observar cada dente índice ou dentes índices do sextante, fazendo aquelas 3 observações na vestibular e 3 observações na lingual, e fazendo aqui a anotação. Teve sangramento? Teve cálculo? Teve bolsa? Eu terminei de examinar o primeiro sextante, eu já anotei sangramento, cálculo e bolsa. E PIP, se tiver que fazer. Vou para o 11, a mesma coisa. Vou para o 26 e 27, a mesma coisa. Eu não vou observar sangramento,
Depois eu vou fazer toda a pontuação para cálculo. Aí eu vou estar examinando cada indivíduo 4 vezes. E aí é tempo e cansaço também, né? Então, eu fiz a sondagem, sangrou, teve presença de cálculo, que é visual, como é que está a bolsa periodontal, eu já observei na hora do sangramento, né? De fazer ali a sondagem para o sangramento. Eu já vi onde é que aquela marquinha colorida ela se posiciona. Tem que fazer o PIP, vejo o seu semente de esmalte, não, eu já vou fazendo a minha anotação para ver se ao final, principalmente do sangramento, cálculo e bolsa, está todo preenchido, e aí eu me dedico ao PIP na população de adultos e idosos. E é isso. Perguntas, meu povo, milhões, né? Eu sempre acho que depois dessa aula, vocês ficam com milhões de coisas na cabeça. Milhões de perguntas. E aí, como estamos? Avançamos mais, 8h30. Fechamos aqui a nossa noite. Deixa eu enxergar Aqui vocês. tá tranquilo. Deixa eu enxergar vocês um pouquinho. Que vocês eu não tô vendo ninguém. E aí, meu povo? Avança mais um pouquinho. Como os outros assuntos são mais curtos, talvez a senhora possa deixar para a próxima aula, não? Vocês decidem. A gente ainda tem uso, necessidade de prótese, traumatismo e a parte de oclusão. A parte de oclusão é a oclusão de 5 anos, e 12, 15 e 19 anos. É o mais detalhista, né? Talvez, por isso que, e talvez o mais difícil para a gente operacionalizar, porque depende muito da sonda, de muita observação, tá? Vou fazer o seguinte, vou avançar só no de trauma, que é rápido, tá? E deixo prótese e oclusão para a próxima semana. Espera aí, deixa eu ajustar aqui os meus slides. Pronto, traumatismo dentário. Deixa eu compartilhar de novo aqui. O trauma é bem rapidinho, pelo menos ele já vence isso hoje. E aí fica a dica que a gente precisa ler o manual, né, Ana? Não é só o que a gente fala aqui, precisa ler o manual, precisa se debruçar sobre ele, porque na leitura também é importante, o exercício vai ser importante, mas eu preciso, né, da dedicação do grupo. Então, o trauma, gente, é só esse pedacinho que tá aqui, tá? Então, observando, eu fiz cárie, que é essa parte, fiz condição periodontal, que é essa parte, e essa partezinha destacada é traumatismo, que é somente para os incisivos centrais e laterais, superiores e inferiores. E somente para a faixa etária, não, para a idade de 12 anos. Então, eu vou observar a unidade 12 a 11, a 21 e a 22, no arco superior, a 32, 31, 41 e 42 no arco inferior, somente aos 12 anos de idade. Por quê, gente? Porque 12 anos é a minha idade de índice de comparação internacional. Então, quando a gente fala assim, o Brasil, ele tem baixa prevalência de cárie, eu estou me referindo à idade de 12 anos de idade. E diga-se de passagem, é a única idade que a gente alcança a meta da OMS. As outras faixas de idade, 5 anos e as outras, a gente não alcança uma meta da OMS para a saúde bucal. Só para 12 anos, que fala que o CPOD, isso meta para 2010, que o CPOD aos 12 anos deveria ter, no máximo, as crianças de 12 anos, uma média de um dente afetado pela cárie. E a gente chega nisso. A gente alcança essa meta. Para 5 anos, a gente não alcança a meta. Para 15, 19, o edentulismo é imenso na faixa etária de adultos, de idosos. Então, assim, 12 anos é a nossa comparação internacional. E por que o trauma vai se concentrar nessas unidades? Porque são as unidades anteriores. Não estou dizendo que você não possa ter, né, uma fratura, uma avulsão em alguma outra unidade, mas essas são que estão mais expostas, né, no momento da queda, no momento do acidente, por exemplo, que levou ao traumatismo. Então, observando essas unidades e observando elas aos 12 anos de idade, a gente usa essa codificação 0,
nenhum traumatismo, ou seja, não tem nenhum sinal de fratura, deslocamento ou ausência dentária devido a trauma. Porque se você vê que um incisivo está faltando, você vai perguntar: perdeu esse dente quando? Perdeu por quê? Se foi por cárie, ele vai falar: foi cárie. Mas caso contrário, ele vai dizer: porque eu tomei uma queda, porque eu estava de bicicleta, porque... E ele vai falar da avulsão. Sem sombra de dúvidas, ele vai lembrar disso, tá? O código 1 a gente utiliza para fratura tratada. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, foto é um pouquinho complicado, mas tem uma linhazinha aqui de que essa parte toda aqui, ela foi, ou é uma resina, ou houve uma colagem desse fragmento, está mais parecendo uma colagem do fragmento, tá? Então, essa linhazinha aqui é uma linha de fratura tratada. Então, de novo, eu preciso perguntar. Quando eu observo essa linhazinha, tá, de fratura, eu vou perguntar: o que teve aqui? Aí a pessoa vai contar: não, quebrou, eu restaurei, né, resina, é uma restauração, teve um pedaço do dente que está colado. A criança tem 12 anos, mas ela vai lembrar da situação, tá? 2, é quando eu tenho fratura somente em esmalte, tá? Então, perda de pequena porção da coroa, envolvendo apenas esmalte. Fratura envolvendo esse esmalte. O 2. O 3 é uma fratura um pouco maior, mas envolvendo esmalte e dentina, tá? Como é que eu percebo? A coloração da dentina ela é mais amarelada. Então, ela passa a ser uma fratura um pouco maior. E você consegue observar a estrutura da dentina um pouco mais amarelada. A 4 é aquela que é uma fratura com envolvimento pulpar. E você consegue visualizar que essa fratura envolveu esmalte, dentina e polpa, tá? Muitas vezes pode ter até um pontinho avermelhado ali. Então, pelo tamanho da fratura também, olhando aqui a foto, dá para perceber que houve um comprometimento pulpar e, às vezes, você tem também um escurecimento dessa unidade por conta da necrose, tá? O 5 é perda do dente por trauma, ou seja, houve o deslocamento, a avulsão do dente, né, para fora do alvéolo. Então, você tem aqui um espaço vazio. Claro que você muitas vezes não vai encontrar esse espaço dessa forma, né, gente? Aqui provavelmente já vai estar, já vai ter fechado o alvéolo e tudo mais. Então, não vai ter essa cavidade de alvéolo aberta. A gente não vai examinar uma criança que teve um trauma recente naquele momento, tá? Mas você pergunta, tem unidade dentária ausente, você pergunta o que aconteceu, aí ele vai te contar se houve uma avulsão ou não. 6, outros danos. Então, às vezes, você percebe que houve uma intrusão do dente, né? Às vezes, a criança caiu e aí houve uma intrusão do dente. Ele está um pouquinho menor do que o dente vizinho, ou ele está mais lingualizado, ou ele está mais... Você perceba de verdade, tá? Teve uma luxação. Então, você vai questionar, tudo isso precisa ser questionado. Ou 9, dente excluído, ou seja, um resto radicular. Já que eu vou examinar somente os incisivos centrais e laterais, se a pessoa tiver com bracket, se a pessoa tiver com bandas ortodônticas, se a pessoa tiver o dente perdido por cárie, não é? Pela questão do trauma. Se for, enfim, a ausência do dente, que é uma questão congênita, mas não é de verdade o trauma, que aquelas unidades da criança de 12 anos, 9, porque o dente não pode ser examinado. E é somente isso. E já a parte de oclusão. Então, repetindo, 0, não tem traumatismo. 1, fratura que já foi tratada. 2, fratura em esmalte. 3, fratura em esmalte dentina. 4, fratura com envolvimento pulpar. 5, perda do dente por trauma. Então, houve uma avulsão. 6, uma intrusão, a lateralização, ou seja, houve dano, mas outros que não. A fratura e nem a perda dentária. E 9, não foi examinado. E é somente isso, viu? Esse aqui é bem rapidinho. Dá para a gente lembrar bem rapidinho também. Ok, crianças? Perguntas, meu povo? Tudo tranquilo, Pro. Tá aqui, Quantas vezes você já assistiu essa aula?
Um pouquinho de vezes aí. Menina, Um bote pouquinho, né? Olhe, E ainda é já coisa. assistiram isso milhões de vezes. A meta é chegar no seu NAP, Pro. Falar sempre, nem ó, numa paz e tranquilidade. Aí, Ana, é assim, ó. Eu faço assim, vou examinar. Quem quer ser meu anotador e corre todo mundo. Hoje, quem quer? Ninguém Bateria quer. anterior, não Aí sei eu o que, não pego, sei o que, não vem sei o eu que. jogo. Aí eu pego os bolsistas, vem Só jogar. a Ângelo consegue anotar para Pro. Pronto, meu povo. Vocês ainda têm o manual? Quem está no estágio agora tem o manual. Eu Tem? vou. Compartilha, Isso, né? Pro. Eu vou compartilhar para eles o manual, para que eles possam fazer uma leitura e anotar as dúvidas que Com tiverem, certeza. para que no próximo encontro possamos discutir sobre. Com certeza. Tá? Então, meu povo, vamos embora, né? Não é sextou, mas é quintou. Amanhã tem muita coisa para a gente fazer ainda. Ainda.